Olá, eu sou a Marisha Navarro. E eu sou a Camila Figueiras. E esse é o Ilumina, o podcast que ilumina e te ajuda a mostrar o seu propósito. Hoje, a gente vai bater um papo com a Camila, que ela vai falar sobre o propósito de vida e a nova economia. Seja bem-vinda, Cá! Obrigada, seja bem-vinda você também a este podcast de luz. E a gente vai falar sobre o propósito de vida, né, Cá? Sim, esse tema tão importante. Muito. Especial, é um tema assim que... Não sei se você sabe, mas está em alta agora. Muita gente procurando, muita gente buscando saber o seu propósito. Então é um assunto que está em alta aí, tá todo mundo buscando. Exatamente. Fica aqui com a gente e também vai te auxiliar a entender o seu propósito, quem sabe nessa conversa que a gente vai ter uma com a outra aqui, né? E a gente tá percebendo que quando a gente grava só nós duas, também vocês mandam bastante mensagem dizendo que foi super legal e tal. Então a gente vai começar a fazer mais vezes, né? E trazer esse bate-papo com assuntos interessantes, né? E a Camila também tem esse conhecimento grande sobre o propósito de vida, né? E sobre a nova economia. Então, começa do começo. O que é o propósito de vida que tanto a gente tem visto no Instagram, várias pessoas falando seu propósito, né? E chegou o momento da gente entender o que é o propósito de vida. É muito legal isso. A gente questionar a respeito disso, porque a gente tem o costume, Má, de duplicar coisas que a gente escuta. Então a gente escuta muita coisa. Então o propósito é isso. O propósito é fazer o que gosta. Né? O propósito é servir. O propósito é isso, o propósito é aquilo. E nessa conversa de hoje, a gente vai desmistificar muita coisa. Porque muita coisa que é falada está desalinhada com, de fato, aquilo que é propósito. E as pessoas confundem muito. Né? Até na Bíblia fala muito sobre propósito, então a gente acaba confundindo um pouco. O propósito ele também tem o significado de objetivo. Então a gente acaba confundindo um pouco essa questão do propósito pessoal. E essa conversa hoje ela vai render, né? Tem bastante coisa aí pra gente falar. Mas eu tenho certeza que quem ficar aqui hoje, vai receber uma chave muito importante para a vida. Que vai conseguir realmente entender muitas coisas e fechar bastante ciclos ali que estava, né, muitas vezes ali ciclando e não conseguia sair do lugar. Então hoje a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de missão de vida. Olha que legal. A gente vai falar de nova economia, do trabalho da nova economia, porque são 3 temas afins, porém, 3 temas diferentes. Olha que interessante. Super interessante. Então, antes de adentrar esses 3 assuntos, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada que te levou a chegar à missão de vida, propósito e a nova economia. Quando eu olho para minha jornada, eu começo a olhar para trás aí na minha vida, eu entendo que desde sempre eu tive esse chamado do propósito. E eu segui ali uma cartilha na vida. Então me formei, trabalhei na minha área, fiz carreira em grandes empresas, mas tinha algo ali que... sabe, assim, ainda me trazia um questionamento. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Será que a vida é só isso aqui mesmo? Será que, sabe aqueles negócios tipo, a vida é só pagar boleto, será? Sim. Será que não tem algo maior? Então eu tinha muito essas dúvidas existenciais. E naquela época, 20 e poucos anos atrás, eu comecei a buscar informações sobre isso. A gente não tinha muita coisa, muito recurso sobre isso. E aí eu iniciei essa jornada para entender e buscar um pouco mais sobre essa questão do propósito. Que lá atrás não falava muito sobre isso, né? Agora a gente sabe que deu um boom aí, mas lá atrás a gente não tinha informação. E eu fui buscar. E eu lembro que nessa época tinha um casal
é que eles, os dois, né, a menina e o rapaz, eles tinham saído das grandes empresas multinacionais e eles começaram a comprar um trailer, alguma coisa assim, uma Kombi, e saíram pelo Brasil para descobrir qual era o propósito deles. Tal. Eu achava isso incrível e foi algo que começou a mexer comigo, né, então esse tipo de assunto. Então eu comecei a buscar e a minha jornada aí começou quando eu comecei a entender um pouco mais de mim mesma, que é a jornada do autoconhecimento. Então eu fui buscar fazer teste de personalidade, teste de autoconhecimento, para saber quem eu era, perfil profissional, DISC, Eneagrama e vários outros testes aí. Mas era muito interessante, porque parecia assim que as peças iam encaixando, né? Como se fossem confirmações daquilo que eu já sabia, que estava dentro de mim. E que, agora eu entendo o porquê disso, né? Então trazia alguns insights para mim. E isso me ajudou nesse processo. E aí eu comecei a receber informações também. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento na Terra, que a gente está num processo de transição, inclusive a nível econômico, né? O que isso significa? Que os trabalhos e essa economia que a gente vive hoje, ela tá aí num processo em vias de transformação, Sim. de mudança. Então a gente está aguardando essa mudança já há algum tempo. E eu comecei a estudar sobre isso, sobre essa nova economia e o trabalho. E, enfim, fui buscando aí conhecimento, né, agregando, e nesse processo eu fui também me autoconhecendo. E isso começou a me trazer bastante bagagem para hoje, né? Eu sei que esse trabalho que eu faço dentro do propósito de vida, que eu faço um trabalho também de consultoria, mentoria, né, para propósito de vida, trabalho alinhado com propósito. Então, esse trabalho que eu faço hoje, ele usa toda essa bagagem que eu fui buscar lá atrás. E aí isso foi me trazendo um entendimento muito profundo. Eu digo assim, até, sabe um despertar espiritual? Sim. Então eu comecei a despertar e receber algumas intuições. E aí aconteceu um fato, uma coisa interessantíssima lá atrás, quando eu fiz o meu curso da leitura do Plano de Alma. Eu sou leitora do Plano de Alma e é uma leitura que a gente faz de propósito de vida, de missão, uma das únicas leituras e técnicas aí que a gente utiliza para a gente chegar em algo bastante claro sobre propósito de vida. E quando eu fiz essa minha leitura, eu tive uma intuição. Foi muito doido. Meu curso, né, de formação. Foi uma coisa muito doida, porque eu acordei de manhã com uma intuição, um nome na minha cabeça, que era o nome do curso. E aí eu fui buscar no Instagram, na internet, e existia aquele curso. Falei, cara, que doideira, né? Aí eu fui atrás, tal. Acabei fazendo a minha leitura do Plano de Alma. E quando eu fiz a minha leitura, falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Porque me revolucionou. Então, ele me trouxe um alinhamento do que era e do que não era, do que fazia e do que não fazia parte ali da minha vida. Que estava alinhado comigo e o que não estava. Me trouxe uma clareza muito grande. Então, o que eu fiz? Eu mudei completamente a minha vida, sabe, Má? E a partir disso eu me tornei leitora do Plano de Alma. Legal. E aí isso começou a trazer também bastante insight e tal. Então, muita informação que eu trago hoje veio dessas canalizações que eu comecei a receber a partir desse despertar. Também a nível espiritual, né? Que a gente fala, né? Um despertar aí da mente, de canalizar algumas coisas. E eu tive um entendimento muito profundo sobre propósito, missão e trabalho. Que hoje eu vou compartilhar aqui. Né, com o pessoal que está em casa. A Maria está acostumada já com esse papo doido, né? A gente vive falando sobre isso. Cara, e tudo isso, né, que você contou, partiu de uma inquietação sua, né? Que você percebeu esse desalinhamento, né? E muitas pessoas, eu tenho certeza que tá ouvindo a gente, sente esse desalinhamento, né? Não tá contente, não tá feliz com o que tá vivendo, seja nas suas profissões ou né, no âmbito familiar, ou mesmo com o ser humano, né? E a gente chegou num tempo que não dá mais para esperar, né? Que agora é a hora. E aí as pessoas
tanto falam desse propósito e talvez entendam de uma forma diferente e talvez até arrisco dizer erroneamente de achar que o propósito é a missão e a missão, o propósito e vice-versa. Mas como que a gente reconhece, cara, o sinal que a gente está indo para o caminho certo? Eu vi que você... não tô feliz, beleza. E aí começou e se permitiu a entender e vivenciar esse despertar, né? Mas para quem não tá nesse rolê e mas tá sentindo esse desalinhamento, e aí, o que a gente faz? Então, é interessante, você trouxe aí essa questão do questionamento. Eu vejo que esse é um dos primeiros estágios, quando a gente começa a tomar consciência. Porque, cara, você se sentir ajustado a essa realidade, você tá ali com uma distopia muito grande, né? Tá muito desconectado, né? Quem tá muito adaptado a essa realidade aqui hoje, cara, precisa realmente passar por um processo de mudar essa lente. Porque o mundo como ele tá indo totalmente contra a nossa natureza, né? Aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer enquanto ser. Então, o questionamento, essa dúvida existencial, eu vejo que às vezes é o primeiro caminho, né? Tem outras vias também. Às vezes a pessoa ela começa a entrar na jornada do propósito quando ela adoece. Por isso que tem tanta gente adoecida no mercado de trabalho. Sim. Ou quando a gente perde alguém. E aí a gente começa a questionar sobre o significado da vida. Enfim, né? São outros caminhos aí que a gente tem esse chamado do propósito. Mas é interessante, né? Porque a gente escuta muita coisa sobre isso. Sim. E isso confunde muito a gente. E a gente está acostumado a achar que propósito é o que a gente faz. Né? Eu nasci para fazer tal coisa. Será que esse é mesmo o seu propósito? Ou é a sua missão? Então. Né? Porque assim, a profissão, o trabalho que a gente manifesta, ele não é propósito. Então aqui eu vou deixar a primeira chave, tá? Então o pessoal que está em casa, anota essa chave que ela é muito importante. Propósito não é o que a gente faz. Propósito é o que você é. Você foi criado por um motivo. Que interessante. E viver esse motivo é viver o propósito. Quem você é? O que a tua alma vibra? O que você veio vibrar por aqui, nesse mundo? O que você veio ser? Então, propósito é eu sou. Não é eu faço. Esse é o propósito. Então, Deus, ele criou a gente com um propósito. E esse propósito é ser. Ser quem eu sou. Isso é propósito. Quando a gente entende isso, em primeiro lugar, aí a coisa começa a clarear, né? E aí depois a gente desce um pouco, a gente tá muito aqui, né? Tá ali na pirâmide de Maslow, ele vai, é o transcendente. O propósito, ele tá acima ali da autorrealização, ele tá acima. Ele tá ali no transcendente. Aí quando a gente baixa para algo mais palpável, a gente fala de missão. Aí sim, a missão é o que eu manifesto, é o que eu faço. Interessante. E a gente não tem uma missão só. Às vezes a gente tem várias missões aqui na Terra. A primeira missão que a gente tem é esse realinhamento com quem a gente é. É com a gente mesmo. Né? A segunda missão é com o outro. Mas se eu não passo pela primeira missão, que é esse realinhamento, né? Aí que tá. Por isso que muita gente às vezes adoece. Ela não entende que para eu servir alguém, eu primeiro preciso estar alinhado para isso. Com certeza. É interessantíssimo a gente pensar sobre isso. Então, a primeira missão com a gente mesmo, a segunda missão com o outro. E a terceira missão é com a transformação planetária. Inclusive, a questão também do meio ambiente entra aqui. Nós somos responsáveis. Às vezes a gente joga lá para frente, né? Porque é o presidente dos Estados Unidos, que não sei. Mas o que a gente está fazendo aqui, né? Do lado de cá. Exatamente. A gente está fazendo a nossa parte. Eu conheço uma pessoa que é bem interessante. Ele faz um trabalho de conscientização dessa questão ambiental. Ele trabalha com uma causa aí muito, muito bacana.
E ele vai nessas conferências de clima, tal, né? E ele tá fazendo ali a parte dele. Eu acho interessantíssimo. O que que a gente tá fazendo com relação ao planeta? Não precisa ser uma coisa grandiosa ali, né? Mas existem aí ODSs também que foram criadas, né? Para a gente conseguir também fazer pequenas ações para transformar o mundo. No dia a dia a gente pode reciclar o lixo. Isso. O lixo é um grande problema, né? A gente sabe que no futuro... Reciclar o lixo. Cara, eu passei o carnaval na cidade do meu marido, né? Que é onde ele nasceu. Uma cidade pequenininha. E aí, divisa com Minas e tal. E lá não tem reciclagem. Olha só. E aqui na nossa cidade... E tantos lugares no Brasil, né? Não tem. A gente já criou esse hábito, né? De reciclar. Então, assim, é muito estranho chegar... Jogar tudo. Às vezes eu me pegava no próprio carnaval, a pessoa terminou de tomar a sua bebida no chão. E aí aquilo me chocou profundamente. Eu falei, não. Você vê o nível de consciência também, como ele é irregular aqui. Exato, né? E aí tem um termo, né, que a gente usa, várias pessoas já trabalham, que é ecologia espiritual. É você entender que faz parte, que a gente faz parte desse mundão e que eu sou o responsável. E tomar para si essa responsabilidade, que faz total sentido. Porque, como você falou, primeiro eu preciso me conhecer, me entender para eu servir o outro. Senão eu só vou dar migalha. Vou dar o resto de mim para o outro. Perfeito, e é justo, falou tudo. É justo eu, com a natureza, dar o pior de mim? Né? Porque não tem... a gente fala, joga o lixo fora. Fora da onde? Do planeta? Exatamente. Não tem fora, gente. Tem fora. Tá todo mundo... né? O Titanic, ele tá todo mundo dentro. Tudo dentro. Do barco, né? Então é isso. É algo que a gente precisa começar a pensar. Já era pra estar pensando sobre isso, né? Mas sempre há tempo. Acho que a gente sempre nunca, né? Hoje eu tava escutando um podcast de manhã, antes de vir pra cá. E aí a pessoa disse que a gente tá né? E falou da data limite, aquela coisa toda. E ela falou, cara, a data limite é agora. A gente não tem mais tempo de pensar, né? Eu vou ver quem eu sou, vou tentar me descobrir e tal. Não, já passamos desse tempo, né? Não é fácil. É um processo doloroso, muitas vezes, né? A gente lidar com as nossas sombras e tudo, né? Porque não é, eu vim pra ser uma fada linda. Quem quiser era eu. Brilhando em luz, né? Só que não. Não. Mas vamos voltar aqui ao assunto, senão a gente começa a devagar e minha mente TDAH é muito... acelerada. Muito acelerada. Mas você acredita que todos nós temos um propósito único? Sim. Ou ele pode se transformar ao longo da vida? Eu nasci e é esse. Ou não. Ou eu... a nossa essência, ela já tem um porquê. Sempre a nossa essência... um porquê, né? Tem um porquê, ela já fomos... desde sempre a gente tem esse porquê, sabe? Então, desde os primórdios, a nossa alma já tem um porquê. Isso é propósito. Né? E como que a gente entende esse porquê? É adentrando essa jornada de se olhar, de olhar para dentro, entender não aquilo que tá no raso, sabe? Às vezes a gente fica aqui vibrando no que é raso. A gente tem que aprofundar. É que é mais gostoso, mais confortável. O rasinho é facinho, né? Ali eu sou isso. Eu faço isso. Eu sou do signo de aquário. Eu sou, né? Isso é superficialidade, gente. Exato. Isso aí é o que tá no superficial, né? Mas adentrar realmente aquilo que a gente é, na nossa essência mais profunda. Naquilo que faz parte também da essência divina. Dentro da criação, nós temos um papel. Sim. Nós temos uma frequência que contribui com a criação. Qual é essa frequência? Então, o propósito pessoal é sobre isso. É entender qual é essa frequência. E aí, onde conecta essa questão da missão e do propósito? Que a gente não chegou no trabalho ainda, tá, gente? Não. Então, aquilo que a gente faz ali na realidade, a troca pelo dinheiro é trabalho. Mas a gente não chegou lá ainda. A gente tá falando de missão, algo que tá aqui ainda no intermédio, né? Então, o que conecta o propósito à missão
é entender o que essa vibração tem a ver com aquilo que eu faço. O que eu sou, como que ele manifesta dentro daquilo que eu faço. Ou dentro daquilo que a minha alma quer fazer por aqui. Que a minha alma se sente impelida a fazer por aqui. Então, a gente ouve pessoas falar, propósito é fazer o que você gosta. Gente, a gente gosta de muita coisa. Nossa. Não é? Então, eu já quis ser veterinária, porque eu gosto de animais, né? Eu já trabalhei com moda, trabalhei com comércio exterior, já fiz tanta coisa nessa vida, coisa que eu gostava e continuo gostando. Então, tem muita coisa que a gente gosta. A gente tem muitas inclinações pessoais, mas não quer dizer que tudo isso está alinhado com a nossa frequência, com o nosso propósito. Né? Isso, às vezes, não tem a ver com a nossa missão. E aí que entra a segunda chave que eu quero deixar aqui. A grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento do que veio fazer por aqui. Elas não sabem. Elas nascem e morrem sem saber o que elas vieram fazer por aqui. E quando isso acontece, o que isso implica para mim, de fato, né? O que isso traz para mim? Primeiro que você não se realiza a nível de alma, profundamente. Você pode ser, eu tô realizado, tal, no nível superficial. Né? Mas profundamente você não se realiza, você não manifesta isso na realidade, portanto, você não traz a transformação para o mundo que a tua alma gostaria de trazer. Sim. Né? Então é como se a gente reprovasse de ano, sabe? Então, Marisha vem para o mundo, vem para a vida, e ela tem um propósito, uma missão ali. Mas ela não sabe qual é esse propósito, essa missão. Então ela vai fazendo um monte de coisa ali aleatória. Uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra coisa, tal. Sem estar alinhado com esse caminho que originalmente ela trouxe junto com ela. Então é como se ela passasse pela vida e não fizesse aquilo que ela veio fazer por aqui. Vamos falar assim, né? Por que aconteceu essa desconexão? Então, esse é um assunto legal também para a gente falar, né? Que a gente tem o chamado aí, véu do esquecimento, Sim. né? A gente vem para a vida e acaba esquecendo aí, né? Por uma série de fatores que ao longo de íons foram sendo colocados aqui a nível de sistema. Então, foi criado um sistema para que a gente fosse bloqueado, né? Para ter acesso a esse tipo de informação. E aí a gente acabou entrando num rolê aqui eterno, né? Que muita gente chama isso de roda de Sansara. Então a gente fica perdido aqui no rolê e a gente acha que a vida é esse arroz com feijão aqui. A gente acha que a vida é fazer mercado, que a vida é aquele trabalho que eu vou lá, troco o meu tempo por dinheiro. A gente acha que é isso. Exato. A vida. E a gente esquece que o nosso propósito é ser algo muito ampliado do que isso que a gente está querendo se encaixar ali, né? Então, é muito doida essa conversa, tá? Mas Não, mas no íntimo é algo interessante de cada um tá a gente pensar. Muito, muito sentido, sabe, cara? Por quê? Eu entendi há pouquíssimo tempo, que a gente acha que o sofrimento e ficar nessa... acorda, dorme, trabalha, faz parte do processo. E que o sofrer que vai fazer você se melhorar enquanto ser humano. É claro que uma parcela das coisas são assim, mas que isso é um mérito grande. Você sofrer e passar por todas as dores e tal. E não é assim. A gente não precisa o tempo todo sofrer. A gente não, claro que ninguém tá livre disso, mas não precisa. É uma visão dogmática essa daí, né? Muito. Que ela vem muito assim da religião, da religiosidade. Sim, sim. Que a gente foi condicionado a acreditar. Então a gente acredita em muita coisa que culturalmente também a gente é condicionado a acreditar. Que para eu ser bem-sucedido, eu preciso morrer de trabalhar, que eu tenho que me matar de trabalhar. Tudo isso é condicionamento. Exato. Né? São coisas que a gente se condicionou a acreditar. Sim. E que a gente perpetua isso. Né? E a chave de tudo isso é essa conexão com a nova economia.
ela vem de encontro a toda essa mudança que está acontecendo a nível geracional. Isso é um outro ponto também que é muito legal, porque a gente tá percebendo aí através de estudos, tá, gente? Então não é uma coisa assim, eu acho, não é acho, é estudo geracional. A gente sabe que as gerações, elas passam por estudos e análises ali, né? Uhum. Então existiu lá os baby boomers, depois veio a geração X, a geração Y, a geração Z, né? Enfim. E tudo isso, ele parte de um estudo. E a gente está percebendo que existe uma mudança significativa, abrupta, entre as gerações. Sim, total. E olha que interessante, as gerações que estão vindo agora, elas já nascem, tá, gente? Então não é uma coisa assim que elas são não é condicionada. Elas já nascem com um outro olhar, uma nova visão. São essas Com crianças certeza. que estão nascendo agora e que daqui a algum tempo aí, 20 e poucos anos, vão entrar, né, Mercado de trabalho. no mercado de trabalho. Vai. Porém, com outras aspirações, diferentes das que a gente tem hoje. Com valores diferentes, né? A gente vê que essa questão hoje de a gente prezar pelo respeito, felicidade. Então, claro, né? Todo mundo quer ser feliz, mas assim, dentro do trabalho, então há pouquíssimo tempo que a gente fala de felicidade no trabalho. Porque até então, a gente acreditava que trabalho era trabalho. Sim. A gente não precisava ser feliz. Trabalho era ali um meio de ganhar dinheiro, né? Então, agora que a gente está falando sobre, sim, ter a troca financeira, mas a gente também ser feliz. E a gente também se sentir realizado. Então, essas aspirações são aspirações que essa nova geração vem trazer. Sim. Né? E a nova economia, que essa nova maneira da gente olhar o trabalho ou da gente criar aí empresas, profissões, estão surgindo cada vez mais novas profissões, isso aí vem dessas aspirações, dessas gerações, né? Então, o estudo das novas gerações é que fazem a gente entender e trazer uma perspectiva do que a gente vai viver nos próximos anos. Sim, faz total Olha que interessante. sentido, né? Se a gente for pensar nisso tudo que você está trazendo, os nossos avós trabalhavam de uma forma, nossos pais de outra, nós de outra. E agora percebendo, né? Eu com uma adolescente em casa e você com o B, que já está ficando mocinho, eles não têm a mesma forma nem de hierarquia, de compreender a hierarquia que a gente compreendia. E o chefe carrasco já não tem mais função, já não dá mais para ter, porque eles não vão não vão obedecer. E assim, fala assim, ai, tá tão difícil essa nova geração, ai, como... A gente escuta isso, né? Nossa, ninguém quer trabalhar. Não querem trabalhar dessa mesma forma que trabalhar. Eles querem trabalhar assim, mas não... Esse CLT que tá aí, né? Perfeito. Esse tanto de horas, eles já entenderam que hoje tem artifícios para se usar, né? E, enfim, essa geração tá preguiçosa no computador. Será? Eu tô me questionando muito sobre isso ultimamente, percebendo ela me ensina muito, a Georgia me ensina muito, minha filha. Eu vejo que cara, a tecnologia veio para auxiliar eles. Com certeza, né? Com certeza. Antes eu tinha uma crítica muito grande das inteligências artificiais, hoje já nem tanto. A tecnologia é uma bênção, né? Exatamente. E aí, a gente estudando para a prova, eu recorri à inteligência artificial, mas se você não souber formular uma pergunta, vai sair uma porcaria, porque você também tem que ter argumentos. Então, assim, tem que ter leitura, tem que ter... então, eles não estão deixando de ler, eles estão lendo de outras formas. Sim, e é interessante, né? Porque a tecnologia, ela veio auxiliar o ser humano naquele trabalho braçal, ou seja, naquele trabalho que traz uma deteriorização ali do nosso corpo, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, meu esposo trabalhava numa empresa que existia um departamento de separação, onde as pessoas separavam manualmente ali o material.
E acontecia das pessoas terem muito problema de LER no braço, de esforço, movimento repetitivo. A empresa, entendendo isso, o que ela fez? Porque isso começou a acontecer muito ali, com uma frequência muito grande. Isso é muito ruim para a empresa, né? Sim. E era uma empresa grande, que tinha recursos e tal. E aí, eles investiram em colocar robôs, né, para fazer esse processo manual. Por quê? Porque se as pessoas continuassem a fazer isso, cada vez mais elas iriam adoecer fazendo aquele trabalho, Sim. né? Então, eles conseguiram daí colocar os robôs e remanejar aquelas pessoas para outros trabalhos mais estratégicos ali. Então, Sim. eles utilizaram aquela mão de obra, né, para, vamos falar, posições mais estratégicas dentro da empresa, e aquele trabalho ali que trazia um prejuízo para o ser humano, né, ele foi substituído e a máquina começou a fazer, né. Então, isso é para a gente pensar mesmo sobre isso. Sim. E é como a gente usa, eu vejo, né? É como a gente usa tudo isso. E com relação às gerações, né? Eu vejo muita gente falar isso. Ah, essa geração não quer trabalhar, não quer fazer nada. Que eles têm outras aspirações. Super diferente da gente. E tem um detalhe aqui também que eu quero levantar, né? O que eu vejo? A gente, de uma maneira geral, os pais de hoje não sabem educar, não sabem aproveitar, trazer um melhor aproveitamento das habilidades Exatamente. que essas crianças trouxeram. Então, aí é que tá também. Como que a gente está conduzindo essas crianças e adolescentes para potencializar aquilo que elas trouxeram de maneira natural dentro delas? Faz muito sentido, cara. Então, tá todo mundo muito perdido no rolê. Não só os pais, as escolas estão. O sistema de ensino, né? Os pais. Então, enfim. a gente está falando aqui, né, de toda a educação, do nosso despertar, do nosso propósito, missão, nova economia. E a gente sabe que a gente ainda vive num país que há trabalho análogo à escravidão. Sim. Né? Então, enquanto a gente não vencer tudo isso e entender que essa nova geração veio romper com esses padrões ultrapassados, antigos e que já não cabe mais nesse novo mundo, nessa nova transição planetária, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? E a gente pode perceber com essa nova geração como eles são muito mais empáticos do que a gente era. Com certeza. De como as questões sociais dói demais dentro deles, se percebe. E não é gente, por exemplo, você pega lá classe A, classe B, que eu também acho essas classificações ridículas, mas enfim. O celular, a mídia, trouxe um estreitamento dessa nova geração. Ele não é mais separado, como a gente era, né? O filho do fulano e tal. A gente era muito distante as realidades. Como casta, né? A gente não podia... porque a gente nasceu pobre, vai morrer pobre. Exato. Né? Você já tinha Você já sabia mais ou menos o seu destino, né? A gente está falando de 70, 80, 90. Hoje não. Hoje eles conseguem. O filho do pedreiro tá ouvindo a mesma música e tá consumindo os mesmos programas, os mesmos canais do YouTube que o filho do presidente fulano de tal. Então, não tem mais. Culturalmente, acabou esse abismo, né? E a gente aproveitar, como você falou, entender que essa nova geração está trazendo isso e eles vão estar nessa nova economia, que se Deus quiser, a gente está vendo essa transição, né? E a gente começar a olhar nossos filhos com outros olhos. Isso, exatamente. E essas mudanças também da nova economia... que é algo assim que a gente precisa começar também a entender, né? O que é essa nova economia, né? O que é um trabalho da nova economia? A nova economia, ela traz outros valores, né? Então, a velha economia, que ela já está com os dias contados, já uma hora vai cair, tá, gente? Então, a gente já está há muitos anos esperando essa queda, e os especialistas
falam que isso vai acontecer de uma maneira, talvez uma maneira muito brusca aí. A gente vai sentir. Há muitos anos atrás, eu dava aula de gestão empresarial e eu falava para os empresários, pessoal, loja de rua vai começar a sofrer. Porque as lojas virtuais, elas vão começar a tomar conta do mundo. Isso há quanto tempo atrás você falava? É claro que a pandemia, a gente sabe que acelerou muita coisa, né? Sim. Mas hoje a gente sabe aí o quanto... eu tive loja de rua. Eu né? A gente sabe que, né, o quanto foi afetado pelo comércio eletrônico. Por conta de uma mudança socioeconômica, social ali. As foi pessoas, muito rápido, né? Muito rápido. As pessoas, elas começaram a ter um comportamento de compra online, que não tinham antes. Exatamente. Tem gente que não compra mais em loja física, só compra pela internet, né? Antes a gente tinha medo de comprar, né? Lá atrás, quando começou. Mas hoje a gente não se sente seguro. Hoje tem aí alternativas seguras de compra e tal. Então isso é um reflexo de que a nova economia já está aqui. E vai ter uma quebra ali muito grande, né? E o negócio da nova economia, ele tem alguns valores. Um deles é principal aí, né? Então, uma empresa antigamente, ela era criada somente pela troca financeira, assim, para obter lucro, né? O objetivo de uma empresa é obter lucro. Eu sou administradora aí de formação, né? Então, a gente sabe que uma empresa, ela é criada para obter lucro. Isso aí é o cerne ali, né? O objetivo principal da empresa é obter lucro. Mas hoje, a gente entende que sim, claro, né? Um negócio, um trabalho, ele traz aí retorno financeiro, porque a gente vive no mundo e a gente precisa ainda dessa troca, né, financeira. Mas, hoje as empresas também, elas vêm com um propósito. Elas trazem um propósito maior junto delas, né? Elas precisam trazer um propósito maior. Uma, porque a pessoa que está do outro lado, o cliente, o consumidor, ele enxerga isso. Sim. E segundo, porque ela não perdura se ela não tiver um propósito. Se ela existir somente pelo retorno financeiro, ela não vai conseguir se sustentar nos próximos anos. Principalmente que a gente entrou agora nessa frequência da era de Aquário. O signo de Aquário, ele traz essa frequência muito do colaborativo, traz essa frequência de olhar para a humanidade de maneira global. Então, humanitarismo. O signo de Aquário, ele é humanitário. Sim. Ele olha para causas humanitárias. Então, um negócio da nova economia, ele olha para fora. Ele olha para as pessoas. Ele olha para a transformação que o negócio traz para o mundo. Qual é o impacto que o meu negócio traz para o mundo? Não é só olhar, eu vou abrir uma lojinha para vender, sei lá, doce, né? Para ganhar dinheiro. Não é sobre isso mais. E faz tempo que não é sobre isso mais. Mas as pessoas não estão entendendo muito isso, né? É algo muito ampliado. Exato. Precisa ter algo maior. E olha que sabedoria, que é a terceira chave que eu quero trazer aqui. Quando eu abro um negócio com essa visão da nova economia, e esse negócio também está conectado ao meu propósito e à minha missão, gente, isso traz uma realização pessoal muito profunda. Além disso, traz uma transformação para a vida das pessoas. Exatamente. Então, olha que importância a gente entender propósito, entender missão e conectar isso a um negócio que também tenha um propósito. Que também mude o mundo de alguma forma. Exatamente. E se a gente for pensar, as grandes empresas que estão aí, continuam, aí você sempre vê que ela tem uma missão e um propósito. Sempre está escrito. Sim. Você entra num site e tal, a missão, o propósito. E é justamente isso. É para também se conectar com esse novo cliente. Que, assim, toda empresa ela tem uma missão e uma visão. Nem sempre isso tá alinhado. Nem sempre isso é colocado em prática. Às vezes é muito para inglês ver, né? Coloca umas plaquinhas na parede ali, a missão e visão, valores da empresa. Mas você vai ver na realidade não é praticado, né? Mas a nova economia não é sobre isso, é sobre realmente a gente viver aquilo lá. Viver. E os novos, essa nova geração que tá montando empresa já vem com isso. Isso, exatamente. Né? Você vê essas startups, essas coisas novas que tem aí. Cara, é super legal. Ele já vem com conceitos, conseguem
fazer o gancho do meio ambiente com isso. Então, eles têm toda uma visão. Tem, global, global assim, do negócio. É muito legal, né? É muito legal. Isso, e alavanca, os caras vão pra frente, conseguem fazer. É verdade. E é engraçado porque, às vezes, quando a pessoa ela tá muito ali... quando ela não tem essa visão, né? Quando a gente traz essa visão e a pessoa ela tá muito presa ainda naquela bolha, ela não consegue ter... Ela fala, imagina que isso vai acontecer, né? Porque negócio é pra ganhar dinheiro, não sei o quê. Não consegue ter essa visão, né? Mas o que a gente não entende é que quem tá hoje no mercado de trabalho, daqui a um tempo não vai mais estar. Exato. A gente vai ser substituído por essa nova geração. E eles estão trazendo conceitos novos, sim. Né? E é isso que vai perdurar no mundo. Então, tudo isso que a gente conhece hoje, daqui a alguns anos, vai existir de maneira totalmente diferente. Total. Transformada. Eu tava conversando de novo com a minha filha essa semana, ela quer ser médica. E a gente passou por uma consulta, né? Ela tá fazendo uns tratamentos e a gente tá indo em vários médicos. Aí ela fala assim, eu nunca vou ser médica desse jeito. Ela falou assim, não é assim. O cara não olhou no meu olho, mamãe. Ela falou, ele não olhou no meu olho. 5 minutos. Eu nunca vou fazer medicina para ficar 5 minutos. Então, já acabou esse conceito de vou fazer medicina para ter muito dinheiro e para lucrar, vou montar e 60 anos eu já paro de trabalhar, vou ficar de boa. Não é mais sobre isso. Ela falou, não, eu vou pesquisar, vou ser uma pesquisadora, vou trazer isso. Eles querem contribuir para a humanidade. E é interessante isso, né? Porque eles vêm realmente, desde que nasce, né? A Gigi é assim, o Benício é assim. Total, assim. Desde que nasce, ele já tem essa visão. Então, meu filho, às vezes ele tem 9 anos, né? Vai fazer 9. Ele fala umas coisas que eu falo assim, gente... Mas da onde que ele tirou isso? Exatamente. Eu nunca falei nada disso pra ele. E veio, né? É dele. É dele. Então ele já vem desde pequenininho. Ele fala coisas assim. E você vê que já é uma... É como se fosse uma... É divino, vem de cima pra baixo. Entende? É como se fosse a vontade divina que se manifestasse mesmo. São crianças com novas aspirações, né? Que estão manifestando isso já. E o que acontece? O que condiciona muito a gente é aquilo que a gente estava falando do sistema, né? Hoje a gente vive ali um sistema público, um sistema de ensino, um sistema religioso que infelizmente ele é muito dogmático, né? E infelizmente é um sistema que aliena muito a gente. Então as pessoas hoje não têm uma criticidade, não têm olhar crítico mais, né, para as coisas. Sistema de ensino religioso, sistema político. Então, todos os sistemas hoje, eles são formatados para engaiolar a gente ali num formato. Exatamente. Né? Só que essas gerações são muito livres, tanto que tem crianças hoje que estão com dificuldade de se adequar ao sistema de ensino tradicional. A maioria, né? E as escolas não sabem lidar com isso. Não. As professoras não sabem lidar com isso. E não estão entendendo esse processo, né? Não. Até é muito interessante a gente falar mais sobre isso com as pessoas. Porque é algo que precisa passar por um processo de transformação. E essa transformação, ela vai vir. Ela vai vir, né? Todo esse sistema, ele vai passar por uma transformação muito grande. Não vai perdurar. Não vai se sustentar, né? Porque o que sustenta o sistema são as pessoas que estão condicionadas a ele. Sim. Só que se a gente não tiver pessoas que estão condicionadas, o que acontece com o sistema? Ele acaba, né? Então, isso é uma ordem divina, tá? É o que a gente falou, elas já estão vindo com essa programação para essa transformação. Então, não adianta querer encaixar uma criança assim... no lugarzinho ali, sendo que ela veio para criar uma coisa nova. Olha que interessante isso. E para viver nesse mundo novo. Exatamente. Então, pais dessa nova geração precisam aprender. Sentar a bunda na cadeira e aprender como educar um filho hoje. Essas crianças da nova geração. E tem muito profissional que já entendeu isso,
psicólogos e tal, e que tá tratando de uma forma diferente, né? E se os pais de casa já observaram isso, não fiquem parados. Senão vão massacrar essas crianças. Exatamente. Então, aqui... E eles vão se desconectar do propósito. Exato. Então, aqui fica um chamado para mães, pais, professores, profissionais, psicólogos, para que possam olhar sob essa nova ótica. E se, de repente, eles não vieram para se encaixar? E se, de repente, eles vieram realmente para criar um mundo novo? Qual é o meu papel enquanto profissional quando eu vou conduzir uma criança, um adolescente, um jovem? Sim. Né? Então, eu preciso ter essa responsabilidade, mas primeiro eu preciso entender todo esse processo, todo esse pacote aí. Exatamente. Que está acontecendo aqui, né? Perfeito. E o episódio nem era sobre isso. Nem era sobre isso, né? Mas tem a ver, sim. Mas tem tudo a ver com a nova economia. E se transformou nesse assunto porque era necessário. Mas a nova economia, ela é sobre as novas gerações, né? Porque são elas que manifestam o trabalho. E o trabalho, ele tá passando por mudanças radicais aí. Sim, a gente já tá vendo isso acontecer. Exatamente. Então, a gente falou sobre muita coisa, né? Mas propósito, missão e trabalho, eles têm uma conexão. Então, eles vieram junto com a gente para que realmente a gente possa manifestar isso no mundo. Mas tem um ponto importante, que é o que a gente falou. A primeira missão é com a gente mesmo, né? Que eu queria ressaltar aqui. Não adianta a gente estar totalmente desequilibrado, totalmente fora do nosso caminho de alma, ou totalmente assim, preso ali em coisas na vida, e a gente querer viver o propósito, querer viver aí uma missão alinhada com o propósito. Isso não vai acontecer. Então, em primeiro lugar, eu tenho que buscar me realinhar, me reequilibrar. E muitas vezes, tirar coisas que botaram em mim. De ambiente que eu vivi, de crenças que eu adquiri da minha família, do meio que eu vivia. Sim. Ou de dogmas que eu recebi e que me fizeram ficar ali com um tapa na minha cara e me impediu de ver qual era a realidade de fato do mundo, né? Eu falo isso porque eu vivi isso. Então, eu venho de uma trajetória onde eu era muito limitada, assim, por conta de dogmas. E um negócio, assim, uma lavagem cerebral tão grande que é feita na gente, né? Eu tinha, assim, um bloqueio tão grande que eu não conseguia abrir a minha mente para ver outras coisas. Né? Porque a gente acredita tão fielmente naquilo que é colocado e é colocado ali de uma maneira tão assim... E a gente se sente até seguro quando a gente recebe isso, né? A gente recebe sente uma segurança. Mas, de fato, aquilo foi feito com um objetivo, com um propósito, né? Então, eu levei 5 anos para me libertar totalmente desse processo, né, de aprisionamento mental que a gente passa, mental, emocional, enfim, né? Então, olhar para isso também é importante. Será que a gente está condicionado? Que a gente está preso dentro ali de um condicionamento que me foi colocado? Sim, sim, e sempre tem. E sempre tem. Está todo mundo passando por um despertar, né, coletivo, individual e coletivo. Eu passei por esse processo, acho que você passou também por esse processo, né? Sim. No meu processo, eu comecei a acessar muita coisa. Eu era desse rolê, assim, do condicionamento, né? E eu comecei a acessar muitas coisas que eu falava assim, gente, isso não pode ser realidade. Aí eu pedia para Deus me mostrar. E aí ele confirmava. Então eu comecei a tomar consciência de muita coisa quando eu comecei a adentrar essa jornada do despertar. E é uma coisa que eu não fui atrás, viu? Aconteceu naturalmente. É como tá acontecendo com muita gente aí no planeta. Sim, as pessoas estão... abrindo a mente, questionando mais, né? Pensando mais sobre o que a gente veio de fato fazer aqui. Será que é só essa historinha aqui que a gente, né? Da bolha que a gente vive?
Mas também, cara, não adianta só eu me questionar e não fazer nada com isso. Porque é o que acontece muitas vezes. Aham. Que, como você falou, foram 5 anos. Para você, Sim. às aham. vezes, para outras pessoas é muito mais ou muito menos. Mas, assim, quem tá nesse despertar, quem tá sentindo a necessidade de se conectar com o seu propósito, com a sua missão, entender que prática você recomenda, um hábito que eu posso criar no meu dia a dia para eu conseguir me conectar com quem realmente eu sou. Ó, o primeiro passo é a gente tomar consciência de que o que você tá vivendo agora não é uma coisa doida da tua cabeça, não é invenção. Esses questionamentos, essa dúvida, essa vontade de ser feliz. Ai, vontade de meter o pé, largar tudo e fazer aquilo que eu gosto. Isso é legítimo, tá, gente? Isso é legítimo. Isso faz parte. Né? Então, é a nossa alma querendo viver aquilo que a gente veio para viver. Exato. Então, isso aí não tem como você segurar. A tua alma, ela vibra. E ela vai te impulsionar para esse caminho. Exato. Então, você não vai ter paz, tá? Se você não estiver vivendo o seu propósito, você pode fazer o que for. Você pode ser milionário, sabe, Mar? Você pode abrir um negócio, uma empresa, e tem pessoas que são muito boas nisso, Sim, né? tem. São muito competentes. Então, não é sobre o dinheiro. Então, você pode abrir uma empresa milionária que dá muito certo e tal, mas dentro de você, Tem uma a tua satisfação. alma... Isso, a tua alma sabe que você não tá vivendo aquilo que você veio viver. Então, você não vai se sentir feliz. E a gente não tá falando aqui também que não ter dinheiro, né, tem que ter. É bom, Sim, faz faz parte. parte. É resultado do trabalho, Exatamente. né? Então, faz e que parte. também não é pra sair vendendo tudo e Virar vender hippie. coco na praia. É. E também, se quiser vender, venda. Se vai ser o seu propósito, você vai ficar feliz, que venda coco, que fique lá na praia e tal. Mas não é chutar o balde Não, total, não, com consciência. Igual você Isso. falou, com consciência. E vai se abrindo aos pouquinhos, seria isso? Primeiro tomar consciência sobre isso. E segundo, adentrar essa jornada de autoconhecimento. E a jornada, como o próprio nome diz, ela é um processo. Ela não é uma mágica. Ou do dia pra noite você acorda, ai, meu propósito é vender coco na praia. Não vai acontecer assim. Ou então, eu fui lá na igreja e o fulano falou pra mim que ninguém vai falar pra você qual é o seu propósito. Isso não existe também. Eu trabalho com a leitura do plano de alma também, mas em nenhum momento eu posso chegar pra uma pessoa e falar, o teu propósito é esse. Você nasceu pra ser enfermeiro. Né? Primeiro sim, que profissão e trabalho não é propósito. Isso é uma coisa que a gente inventou aqui na Terra, né? Aqui no sistema. Talvez você veio para criar uma nova profissão, que já aconteceu com pessoas que eu já atendi. Que quando a pessoa entendeu qual era ali realmente a vibração de alma dela, ela criou um novo negócio. Olha que incrível isso. Então talvez você tenha vindo hoje para criar um novo negócio que venha trazer uma transformação para o mundo. Dentro daquilo que você consegue fazer. Então não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Eu criei uma máquina que vai transformar todo o lixo do mundo em, sei lá, adubo, né? Sim. Não é sobre isso. Às vezes na tua pequenez ali, no teu dia a dia, no teu bairro, na tua comunidade, no teu trabalho digital, você consegue criar um negócio que traz uma transformação efetiva para a vida das pessoas. E a nova economia, ela fala sobre isso, Má, que eu criar um negócio ou buscar um trabalho alinhado com a nova economia, ele fala sobre a transformação. Então, o meu negócio, ele precisa trazer uma transformação efetiva para o mundo, através das pessoas. Se meu trabalho não traz uma transformação para o mundo, de maneira efetiva e ampliada, eu não estou vivendo o propósito. Porque não é sobre isso. Né? Essa historinha que criaram aqui pra gente foi algo inventado, né? Foi criado. Porque existe um propósito para isso também. A gente sabe que existe uma galera que comanda aí o mundo e eles se beneficiam disso. 1% que comanda o mundo, eles se beneficiam, né, do sistema.
Isso não é teoria da conspiração, não. Né? Para quem tem mais conhecimento e busca realmente saber, isso é um fato. Isso existe. Sim, é só um básico aqui. É só a gente pensar nas indústrias que mandam no mundo. O objetivo é adoecer, te deixar aprisionado. Porque daí vão vender mais. A indústria farmacêutica. Se você vai pesquisar ali o histórico, né, de todo esse... Você vai entender que tem ali um processo, né? Tem. E não é papo de louco, não. Não. É muito real. É papo de gente sã. De gente sã que acordou, né? E a grande maioria tá adormecido aí. Sim. Na Matrix, né? Sim. E também não é pra sair abandonando tudo. Todas as Meter crenças, meter o pé, né? Não. É tudo com muita clareza. Né? Discernimento e, assim, adentrar essa jornada, que é passo a passo. Se permitir acessar, viver, sentir e começar a voltar. Se libertar do medo, né? Se libertar desse medo. Se libertar do medo e começar a voltar para si. Que às vezes a gente tá tão longe da gente mesmo, né? Você tá tão longe ali, você começou a fazer tanta coisa que desagradava a tua alma ali, que você acaba ficando perdido num rolê que você nem sabe como que você sai dele, né? Exato. Então quem tá vivendo isso hoje, respira, se conecta. E não é egoísmo. Volta pra dentro, né? E não é egoísmo olhar pra si. Não, é necessário. Hoje é necessário, né? Se voltar pra dentro. O caminho é pra dentro. Acabou essa coisa de... A gente às vezes se esconde no outro. Principalmente as mais fácil, mães, né? Mulheres. É mais fácil. Né? A gente quer só o tempo todo servir. E ser esposa, ser mãe, isso não é a nossa missão principal. Também é uma das missões. Mas a gente não veio aqui só para fazer isso. A gente veio para manifestar algo através do meu propósito, né? Eu vim para manifestar algo através do meu propósito. Então, é algo para a gente pensar, né? Então, essa conversa hoje, ela veio realmente para trazer esse despertar. Então, eu falo muito sobre isso. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso de mim ou de algum material que eu trago. Mas é algo que a gente precisa começar a falar sobre. Porque é imperativo a gente começar a trabalhar isso dentro da gente, né? Senão a gente vai ser engolido. É isso que vai acontecer. Ah, Camila, eu não acredito nada disso que você fala. Tudo isso é uma balela. Ok. Uma hora a conta chega. A gente vai ser engolido. É isso que vai acontecer. Sim. Né? Então, sim. Precisa se preparar. Precisa olhar para isso e começar a se permitir se conhecer. Deixa eu me apresentar-me de novo, novamente. Né? Conhecer de fato aí quem eu sou e permitir que esse autoconhecimento ele venha me mudar, porque o autoconhecimento ele faz isso com a gente. Sabe por que ele muda? Porque ele tira da gente aquilo que a gente não é. Aquelas coisas que a gente acreditava que a gente era, quando a gente se autoconhece, quando a gente se conhece, a gente passa a abandonar esse tipo de crença. E elimina o ego, né? Isso. Tira a venda dos olhos. Né? E passa a enxergar. E também o que a gente tem a perder? Se conhecendo. A gente pode perder a vida, né? Se a gente não fizer isso. Exatamente. Você vai viver uma vida sem sentido aí. Quando você estiver lá, estiver no final da vida, você vai olhar pra trás e vai falar assim: cara, por que eu não fiz diferente? Sabe, Kai, esses tempos eu tenho conversado com meu ciclo de amizade e minha vida tem muitas pessoas bem mais velhas que eu, sabe? E bacana. Muito mais velhas que eu. E algumas dessas pessoas que eu olho, eu vejo como exemplos, né? E falo, nossa, cara, o cara tem 80 e poucos anos, aquela senhora tem 80 e poucos anos, com uma vitalidade. Por que fizeram isso? Se permitiram durante um tempo da vida, se conhecer e tal, né? Mas outras não. Outras eu vejo uma amargura tão grande, e um ressentimento com a vida,
do que viveu, do que passou, com pessoas que conviveram. Aí eu paro e penso, que tristeza. Cara, se chegar com 80, 90 e não ter boas memórias, e você só guardou essas memórias de ressentimento, dessa amargura, como? É que esse ressentimento, ele não é sobre o outro. A gente tem isso com Nunca relação sobre a o gente outro. mesmo. Exatamente. A gente se ressente com o que a gente não fez. Esse é o pior tipo de ressentimento. É a gente se arrepender de não ter vivido aquilo que a gente gostaria de viver. Exatamente. Né? Então não dá para chegar a vamos esperar soltar até isso. os 80, 90 para a gente começar a viver esse processo, né, de se conhecer e de entender o seu propósito, pois sua missão. Aí a gente ir para a nova economia e aceitar que as novas gerações vão construir isso. Perfeito. E que eles não são preguiçosos, né? E que tá tudo certo e tudo vai se alinhar. Eles não são bem aproveitados, na verdade. Eles não são bem orientados nos seus potenciais, né? Exatamente. E, bom, como ferramenta, a gente tem muitas ferramentas aí também pro autoconhecimento. A leitura do plano de alma é uma delas. É maravilhosa. Maravilhosa. E é assim, a gente faz uma vez só. Ela é diferente dos outros métodos. Ela é diferente de astrologia, ela é diferente de desenho humano. A grande maioria das técnicas, ela pega um grupo ali e, se você, né, pega ali, uma característica tal com, signo de tal com ascendente em tal. Então, você entra dentro de um grupo. Então, ela traz uma característica geral para um grupo. A leitura do plano de alma, ela é individual, específica. Então, é uma opção também que eu deixo aqui para quem quiser fazer também a leitura do plano de alma. É uma leitura de propósito de vida específica para isso, que traz pra gente, que mostra quais os desafios que a gente veio superar nessa vida, qual a nossa missão mundana, nossa missão espiritual, os objetivos, a nossa vibração de alma, que é o nosso propósito. Então, é uma leitura bem interessante, que traz uma clareza muito grande, né? Eu vejo que tudo é sobre clareza. Então, quando você entende o que está alinhado com você, você acaba tirando da tua vida tudo aquilo que não está alinhado. Isso é maravilhoso, porque daí você ganha tempo. Você não fica girando em círculos, né? Fazendo coisas ali que não estão conectadas a você e ao teu plano de alma. Então, a leitura ela é bem legal. Ela é feita através do nome de registro, no nosso nome que a gente recebeu quando a gente nasceu. Sim. E não é numerologia. Não é numerologia, é um cálculo diferente que a gente faz ali, né? É uma técnica muito, muito, muito antiga, do tempo de Moisés lá. E que traz uma clareza muito grande aí para nossa vida, né? É um auxílio aí para quem realmente quiser essa orientação para a vida. A Camila fez o meu plano de alma e eu conversei com outras pessoas também que fizeram e a maioria sabia dentro do seu âmago, lá no íntimo, que é verdade. E que, né, a gente quando nasce, na primeira infância, até ali os 7, 8 anos, a gente tem isso muito latente do plano de alma. Impressionante, né? Essas potencialidades que a gente, aquela alegria de viver, que a criança vem com isso, né? Com essa alegria e quer mudar o mundo. A gente é muito justiceiro, a gente é muito empático. E aí vai perdendo conforme vai passando o tempo. Mas o plano de alma resgata isso na gente. Perfeito. Né? A gente fala, nossa! E aí, muitas das vezes fala, eu sou tudo isso? É, sim. E fala, não, mas a gente tá tão desconectado com aquilo que aparece pra gente, que na hora eu falei, não sou isso aí, não. Depois que vem toda, né, a Camila entrega o material direitinho. A gente vai analisar, né? E aí, você começa a ler, você fala, não, realmente, eu sou isso aqui. Eu sou isso, né? E aí, cabe cada um viver, sim ou não. Mas o plano de alma é uma ferramenta maravilhosa, né? A Camila também tem no Instagram dela, traz bastante posts falando sobre o plano de alma, propósito, nova economia. Autoconhecimento. É muito, muito interessante. Segue a Camila lá no Instagram.
E também segue o nosso Instagram do Ilumina. Mas, cara, a gente precisa, né? E tem ferramentas. Tem o plano de alma. Tem aí outras pessoas também que estão já falando sobre isso, sobre essa nova economia, sobre propósito, né? Então, não tá sozinho. Ninguém tá sozinho nesse processo, né? Quantas e quantas almas já despertaram, né? Quantos podcasts, quantas outras pessoas também estão falando sobre isso. E é esse o grande propósito também, creio que do mundo, que a gente saia dessa 3D e consiga evoluir, né? Perfeito, Má, é isso. Já chegamos, né, no tempo de... Acabou. Vamos acelerar essa transição planetária. Perfeito. E quando a gente se conhece, a gente se alinha, né? A esse novo momento aí, né? Exato. A gente para de ficar refém da opinião alheia. Do que o outro me falou e vira uma verdade absoluta, porque eu não me conheço, então eu aceito qualquer coisa. Isso, tem isso também, né? E não é mais isso. Cara, mais uma coisinha aqui, ó. Se você puder deixar algo para quem tá perdido, qual o seu conselho para quem tá perdido e buscando se alinhar com o seu propósito? O que você falaria para essa pessoa? A primeira coisa que eu vejo assim é a gente parar de ficar buscando mais coisa. A gente tá ali, todo perdido, e aí você quer continuar buscando, escrafunchando, né? Talvez esse seja o momento de parar. Sabe, às vezes a gente nunca parou ali com atenção para olhar para a gente de verdade. E talvez esse seja o chamado aí, o seu chamado para esse momento. Para de fazer tudo essas coisas doidas. Respira. Às vezes as pessoas perguntam, como que tá a tua vida? A gente fala assim, tá na correria. Mas correria para quê? A gente corre e não sabe para quê. Exato. Não tem ali um direcionamento. Então respira. Respira, né? Começa a mudar a sua jornada. Mas trabalhar aqui a mentalidade. Né? Senão, você vai continuar fazendo coisa. Quando você vê, você está perdido no mundo ali que você mesmo criou e que você não sabe nem como sair dali, né? Exatamente. Então, respira e volta para você mesmo. Eu acho que esse é um conselho muito bom e importante aí. Perfeito. Acho que a gente não poderia finalizar de uma forma tão didática e tão profunda ao mesmo tempo, Sim. né? Então, para finalizar, Ká, qual mensagem que você quer deixar realmente para a gente encerrar com chave de ouro o seu podcast? Seu podcast. Para os ouvintes, né? Que estão aqui ouvindo falar sobre propósito, sobre missão e nova economia. Eu vou usar as palavras que você trouxe, que eu achei que foi colocada muito sabiamente. Acabou, gente. Já acabou a hora da gente enrolar. Acabou o nosso tempo. Né? A gente não tem tempo mais de ficar perdendo aí, para ficar perdendo. E você envolvido em algo que está desalinhado com você, com esse novo caminho, com esse novo momento, com essa nova era. É momento da gente tomar os nossos lugares. É momento da gente assumir os nossos lugares dentro da construção desse mundo. É cada um de nós que constrói. Né? Para de jogar para o outro essa responsabilidade. É chegado o momento de você entender quem você é. Você entender a que você veio. Entender como que você pode contribuir com o mundo a partir disso. Chega de procrastinar. Chega. A gente já não tem tempo mais para isso. A gente já está lá, né, nos últimos minutos já. Então, é agora. É imperativo que a gente busque o nosso caminho de alma. Então, que você possa, aí, diante de tudo isso que a gente trouxe hoje, refletir e trazer esse movimento para a sua vida. E quem precisar de ajuda, claro, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, pode, né, me trazer
compartilhar algo, um testemunho ou algo aí que queira compartilhar, eu vou estar à disposição aí para te ajudar a te atender. Perfeito, perfeito. Obrigada gratidão. por trazer Fico esse feliz. conhecimento, né, que você... A gente sabe que a Camila é uma estudiosa, né, desde sempre, desde quando você transicionou, né, do mundo corporativo para cá. A Camila tem muito material que fala sobre propósito de vida, tem cursos, enfim. Segue a Camila no Instagram, segue a gente também. A gente agradece a vocês por tanto carinho que a gente está recebendo. O Ilumina tem esse propósito, né, de trazer autoconhecimento, trazer luz para as pessoas, né, nesse mundão que está precisando tanto. Obrigada. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Camila. Gratidão.